E aí, galera do segundo ano, beleza? Bom, nós vamos pegar agora, continuar no caderno 7, capítulo 2. Agora é a segunda parte de agropecuária e impactos ambientais, ok? Então, lá na primeira parte, a gente falou para vocês o que é a pecuária, as atividades pecuárias que são desenvolvidas e mais a questão da relação da Bom, agricultura orgânica. Agora nós vamos ver aqui. Tá vendo? Ó, o item 2 nós estamos continuando, porque lá no item 2 nós paramos na agricultura orgânica, certo? Como uma solução, e finalizamos com sistemas agro-silvopastoris e a hidroponia. Então nós vamos dar continuidade aqui às principais questões da agropecuária. Bom, manejo e conservação do solo. Dentre os fatores que influenciam a atividade agrícola, por exemplo, clima. Clima não tem como você mudar. Clima não tem como. Se a planta é de clima tropical, você tem que pegar e colocar num clima tropical. Você não tem como chegar e falar assim, eu não quero que chova agora. Você não tem condições de fazer isso. Eu não quero que tenha uma geada, eu não quero que caia granizo, né? A topografia do terreno, eu quero que o terreno seja todo plano. Não tem condições de mudar isso, esses aspectos naturais. Mas o solo é o único desses elementos que o homem consegue alterar, tá? E colocar de acordo com as condições da planta a qual ele vai estar cultivando. Uma coisa que nós vamos analisar aqui primeiro é a fertilidade. Se o solo possui uma baixa fertilidade, ou seja, o que é essa baixa fertilidade? É que o solo não está com a quantidade de nutrientes necessários para o desenvolvimento de uma planta. Esses nutrientes como se fosse a vitamina da planta, tá certo? Então tem uma escassez aqui de alguns nutrientes. O solo estéril. O solo estéril é aquele que não há nutrientes que permite o desenvolvimento da planta, ou seja, não é nem escassez mesmo, é a falta mesmo, está ausente. E qual que é a solução que nós temos para isso? Uma adubação orgânica ou uma fertilização química desse solo. Só que o homem ele evita muita adubação orgânica e prefere a fertilização química, por quê? Porque ele vai jogar exatamente o nutriente que a planta precisa. Então a resposta é mais imediata. Bom, aqui nós temos um composto orgânico e nós temos aqui, tá certo, um fertilizante chamado NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Está na formulação de 15, 15, 15. Então tem 15% de nitrogênio, 15% de fósforo, 15% de acidez do solo. A acidez, todo mundo acredita que é só dada pela concentração de hidrogênio. Não é. É determinado pela concentração de alumínio. O problema é quando o solo tem muito alumínio, ou seja, ele tem muita carga positiva. Está vendo aqui? Então, o que acontece? Quando ele tem muito alumínio, muita concentração de alumínio, isso dificulta o crescimento das gemas apicais e laterais da planta. Qual é a solução que se tem? É a chamada calagem, é a aplicação de calcário. Vou jogar calcário no solo, que pode ser um calcário dolomítico, que é rico em cálcio e magnésio, calcítico, rico em cálcio, ou magnesítico, rico em magnésio, para controlar essa concentração de alumínio no solo. Então, está aqui uma máquina fazendo aplicação de calcário, praticando a calagem para corrigir a acidez desse solo. Laterização. A laterização é um fenômeno natural, tá, pessoal? Ele ocorre principalmente em regiões de clima quente e úmido. Por quê? Vamos dar uma observada aqui. Aqui eu tenho o solo. Estão percebendo aqui, ó, que são chamadas de camadas lateríticas. Essas camadas lateríticas são camadas onde houve um acúmulo de óxido de ferro e de alumínio. Quando chove, esse solo está aqui, né, com uns óxidos de ferro e de alumínio espalhados aqui. Aí a água infiltra e vai acumulando esses óxidos, no processo chamado de laterização, formando essas camadas ricas em óxido de ferro e de alumínio, chamadas de camadas lateríticas. Então vem a água, infiltra, né, e acumula esses óxidos de ferro e de alumínio nessas camadas inferiores. O que acontece? A planta não consegue ter um bom desenvolvimento radicular. A solução aqui é você pegar um arado de dente e sair quebrando isso aqui. Mas, infelizmente, é muito difícil você cultivar numa área dessa. Lixiviação. Todo mundo, né, a grande maioria confunde lixiviação com erosão. A erosão é a perda do sedimento, enquanto a lixiviação é a perda de nutrientes. O solo continua.
O nutriente é que está indo embora. Isso ocorre principalmente em solos arenosos, porque solos arenosos eles são eletropositivos. E a maior parte dos nutrientes que nós temos no solo são eletropositivos. Então, quando a água infiltra no solo, ela vai retirando os nutrientes, então o solo né, tornando esse solo empobrecido. Então, tá aqui, ó, a água infiltra, tá certo? E vai retirando os nutrientes. A gente chama de zona de lixiviação. A tendência é o solo ficar mais pobre, né? E quando esse óxido, ferro de alumínio, ele é translocado para as camadas inferiores, eu chamo de laterização. Bom, aqui nós temos um solo, coloquei um solo arenoso, com alguns nutrientes, cálcio, magnésio, potássio, nitrogênio, fósforo, tá certo? E o que acontece? Vem a chuva. Essa chuva vai infiltrar nesse solo. E ao infiltrar nesse solo, o que acontece? Ela vai retirar esses nutrientes. Esse processo eu chamo de lixiviação. Salinização. Ocorre principalmente em áreas de clima semiárido ou árido, regiões de clima seco. Por quê? Porque uma das coisas que tira os sais do solo é a água. Então, no local de clima árido e semiárido, não houve muita chuva para poder tirar esses sais. Então, o sal está concentrado ali. Hoje, por exemplo, nós temos grande cultivo na região do clima semiárido brasileiro. E aí, qual é a solução para você plantar em áreas de clima seco? Irrigação. Só que quando você faz uma irrigação inadequada, o que acontece? A água da irrigação, ela vai infiltrar nesse solo e vai misturar com sais. E à medida que vai evaporando a água que está no solo, o que acontece? Leva para a superfície os sais que foram misturados com aquela água. Então aqui eu tenho sais minerais à base de cloro e sódio. Até que no caso do exemplo que eu vou dar para vocês do lençol freático, o que acontece? Vem a chuva. A chuva vai infiltrar nesse solo. E vai fazer também com que esse lençol freático ele aumente o seu nível. Tá certo? Vai infiltrar, vai fazer com que esse lençol freático aumente o seu nível. Misturando com os sais minerais que estão aqui, que vão ser depositados na superfície. É isso que vai acontecer, ó. Tá vendo? A água evaporou, o nível do lençol subiu e os sais minerais vão depositar, salinizando esse solo. Então, tornando esse solo um solo estéril. Arenização. A arenização, muitos confundem com desertificação. Na verdade, a desertificação é um processo depois da arenização. Então, o solo ele tem argila, tem areia, tem silt, que se chama de minerais secundários. Então, quando você deixa o solo desprotegido, o que acontece? A argila, por ser uma partícula muito pequena, ela é retirada desse solo, deixando o solo arenoso. Então, o processo chama de arenização. E a areia ela tem um problema em relação à argila. Além dela ser eletropositiva, ela não agrega muito nutriente. Vamos observar, então, aqui nesse esqueminha. Aqui eu tenho algumas partículas. Areia, né? Esse pentágonozinho, e a argila por essa elipsezinha aqui. Então vem a água da chuva e retira essa argila, porque a argila é uma partícula menor do que a areia, apesar de que está com o mesmo tamanho. Retira essa areia, então retira essa argila, ficando apenas o quê? Areia. Esse processo chama de arenização. A desertificação ela é um processo que vem depois da arenização. Ela ocorre exatamente nessas áreas semiáridas que sofrem um grande processo de degradação do solo. Vai lá, irrigação excessiva, promovendo erosão, tornando o solo estéril. Bom, aí o solo fica desse aqui, ó. Esse solo aqui, pessoal, achado é por causa do tipo de argila que nós temos aqui. Certo? Argila 1 para 1 que a gente fala. Certo? Quando a gente fala de desertificação, a área mais comentada é o Sahel. Essa área aqui ó, de clima semiárido, localizada ao sul do deserto Saara. Então, a atividade agropecuária aqui predatória está promovendo um intenso processo de erosão que está desertificando a área. A gente fala que o deserto Saara está ampliando de tamanho. Existe também desertificação no sertão nordestino brasileiro, né, clima semiárido, devido à atividade agropecuária predatória também que está ocorrendo na região aqui. Erosão. A erosão é o desgaste desse solo, tá certo? E esse material é transportado para outros locais mais baixos. Aí promove o processo de assoreamento, que a gente chama, né? Vai assoreando as partes mais baixas,
certo? E então, quando o sol me deixa o solo desprotegido, certo? O que acontece? Quando o solo fica desprotegido, a gota d'água, ela incide diretamente sobre o solo. Aí, ó, é como se fosse uma bomba, certo? A gente chama de efeito splash, fazendo então com que esse solo seja desgastado. E observe que a erosão ocorre exatamente na camada o quê? Superficial desse solo, no horizonte A, que é o horizonte mais fértil e mais importante para o agricultor. Então, quando o agricultor deixa o solo desprotegido, tira exatamente a camada que mais interessa a ele para o cultivo. Se nós observarmos aqui esse esqueminha, mostra para nós o processo de perda de solo, de erosão no mundo. Observe que a seta maior ocorre no continente africano e no continente asiático. Então, são os dois continentes onde a erosão é mais intensificada. Observe que na Europa está tracejado, mostrando que o nível de perda de solo é muito pequeno, até mesmo na Oceania. Se bem que na Austrália, aqui, por exemplo, na verdade é mais pecuária, quase não tem muita atividade agrícola, já que tem muito deserto. Então é mais a irrigação mais controlada. Então nós podemos perceber que a África e a Ásia são os dois continentes onde há maior perda de solo, onde ocorre mais erosão. Esse esquema mostra para nós aqui que quando o solo é mais protegido, olha aqui de mata, a perda de solo é menor. Olha que a pastagem tem menos perda de solo que o cafezal. Por quê? Porque entre uma planta e outra fica desprotegido, favorecendo o quê? O processo erosivo. Já o godual, que por ser uma planta... Porque o café é uma vegetação perene. O algodão é uma planta anual, ou seja, quando ela produz os flocos de algodão, ela já encerra ali seu ciclo vegetativo, então deixa o solo desprotegido. Então a perda de solo é maior. Nós temos aqui alguns exemplos de erosão. Nós temos erosão em sulco, também chama de ravina, são essas caneletas que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Erosão laminar. A erosão laminar ela é abrangente, ela abrange uma grande área, tá certo? Ela ocorre basicamente em toda a superfície do solo. O problema da erosão laminar é que você quase não vai vendo. E toda aquela superfície, como eu já disse para vocês anteriormente, é onde está o horizonte A, que é o mais fértil, vai se perdendo e empobrecendo o solo. Olha essa área aqui. Ocorreu um grande processo de erosão laminar. Praticamente aqui para recuperar vai ser muito complicado. E aqui o solo está estéril, a produtividade agrícola aqui, né, vai ficar bem reduzida. Essas ravinas, vocês estão vendo aqui, ó, que são as caneletas. Essas canaletas aqui, se você não praticamente combater, o que pode acontecer? Essas ravinas, elas podem virar vossorocas. Então, o nível de assoreamento aqui das partes mais baixas tende a aumentar. Observe só aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de uma vossoroca. Então, a ravina não foi controlada, praticamente você já chega no horizonte C. Aí você perdeu a área de pastagem, perdeu a área de cultivo, tá certo? A tendência agora é só alargar cada vez mais. É um processo difícil de recuperar e demorado. Quais são as soluções que nós temos? Plantio em curva de nível. Qual é a vantagem do plantio em curva de nível? O plantio em curva de nível, ele reduz a velocidade do fluxo da água. Observe que eu estou plantando aqui acompanhando o nível do terreno, olha. É um morro. Então, o que acontece? Bateu a água aqui, essas camadas que nós temos aqui de plantas, certo? Cada leira dessa de planta aqui vai dificultar o quê? A descida da água, então reduz a velocidade. O terraceamento ele vai no mesmo princípio da curva de nível. Só que eu faço no terreno, olhem só vocês, esse monte de escadinha. Tá vendo aqui? Esse monte de escadinha. Perceberam? Então o que acontece? Eu vou reduzir a velocidade. E nessas escadinhas aqui eu faço cultivo. Nesse caso aqui de arroz, típico do Sudeste Asiático, né, chamada risicultura asiática. E aqui está um exemplo de um terraceamento aqui no Brasil. Tá vendo? Para quê? Eles fazem essas escadas para reduzir a velocidade da água e, consequentemente, dessa forma, reduzir o processo erosivo. Nós temos também o plantio direto. Tá? Nós temos aqui dois exemplos de plantas anuais. O que é uma planta anual? Planta de ciclo curto, né? Ou seja, ela produz e já encerra ali o seu ciclo vegetativo. Certo? Então, aqui, por exemplo, ó, eu colhi o milho aqui, tá vendo? Ó?
Em vez de pegar esse milho aqui e queimar, o que ele fez? Ele deixou exatamente espalhado no meio do solo. E qual é a vantagem? A gota d'água não bate aqui no solo. E sem contar que isso aqui vai entrar em decomposição e virar matéria orgânica, fertilizando esse solo. Aqui de feijão, ó. Parece que isso aqui foi, né, de arroz. Colheram o arroz, em vez de pegar a palha de arroz e queimar, não espalharam. E no meio dessa palha eles plantaram aqui o feijão. Outra técnica que nós temos é o consorciamento, tá certo? Olha, que é a chamada adubação verde, né? O que é adubação verde? Porque o milho, no caso aqui, ó, milho, uma gramínea, é uma planta muito exigente de nitrogênio. E o feijão, uma leguminosa, ela faz a síntese biológica desse nitrogênio. Então, o próprio feijão vai fornecer o nitrogênio que o milho necessita. Além de proteger o espaço, não deixar que um espaço vazio para contato direto dessa água. Então, a adubação verde, que é uma das técnicas do consorciamento, além de eu estar cultivando duas plantas no mesmo local, eu vou reduzir o processo erosivo. Aqui, ó, mais um exemplo de consorciamento, tá certo? No caso que foi plantado inhame, com feijão guando. Então, outro processo de consorciamento com a chamada adubação verde. Rotação de culturas. A rotação de culturas, ela reduz a pressão. Então, naquela área, vamos pegar aqui, eu vou dividir a minha área em glebas. Então, eu dividi em 4 partes. Aqui eu plantei raiz, aqui eu plantei leguminosa, bulbos e hortaliças. No segundo ano, eu vou inverter. Onde estavam as leguminosas, eu planto raízes. Onde estavam as raízes, as hortaliças. Onde estavam os bulbos, as leguminosas. Para quê? Para você não cansar o solo, você não exaurir os nutrientes do solo. Tá? Então você aproveita mais o solo, descansa o solo, você não intensifica demais o uso desse solo. E a rotação de terra ela é muito pouco utilizada hoje porque você tem que deixar a terra descansando. Deixar a terra descansando é deixar de produzir. É o que eles chamam de pousio. Tá? Então hoje praticamente isso já não existe. Então aqui eu vou deixar a terra em repouso. Dividir minha terra em 3 pedaços, vou produzir em 2 e um eu deixo descansando. A agricultura capitalista é praticamente impossível. Tá certo? De acontecer.